Eu vou concentrar esse estudo, eu vou estar falando apenas no contexto bíblico. Nos outros episódios eu vou usar alguns documentos históricos, documentos de outras religiões, está traçando um perfil e no final nós vamos fazer apanhado de todos esses elementos e traçar um diagnóstico preciso sobre isso. A história de José com a mulher de Potifar acontece no capítulo 39 do livro de Gênesis, colocado estrategicamente posterior ao capítulo 38, que conta a história de Judá e de Tamar. Se você ler todo o livro de Gênesis, você vai ver que Rúben era o que detinha a primogenitura. E, naturalmente, ele vai perder esse direito da primogenitura, que é o direito do primeiro filho, que permitia diversos benefícios. Rúben, ele perde esse direito quando ele tem relações com Bila, que é uma das esposas de seu pai Jacó. E, naturalmente, o direito vai seguindo para o Simeão e, posteriormente, para Levi. Esses dois personagens também perdem o direito de primogenitura quando eles vão no acampamento de Siquém, que esse rapaz foi acusado de estuprar Diná, irmã de Simeão e Levi. Eles usam algo sagrado, que era a circuncisão, para elaborar uma armadilha para aquele povo, e ele mata todos a sangue frio. Então eles perdem também o direito de primogenitura. Logo depois vem Judá, quarto filho, ele detinha o direito da primogenitura. Ele perde no capítulo 38, quando ele tem relações ilícitas sexuais com a sua nora, Tamar. Logo vem o capítulo 39 de Gênesis, contando o desafio de José, onde ele também passa por uma situação de prova, a mulher de Potifar, e naturalmente ele vence, mostrando que de fato ele tem o direito da primogenitura. E percebe o detalhe: todas as vezes que um dos homens bíblicos ele cai com uma mulher nas suas tentações sexuais, o nome da mulher é mencionado, como Rúben e Bila, Judá e Tamar, mas quando José ele triunfa, quando ele vence, o nome da mulher não é mencionado. Por quê? Para não dar um aspecto de simpatia para essa mulher. E o intuito seria demonizar, mostrar que ela estava ali como uma ação maligna. No versículo 6, diz claramente assim: e deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Percebe que esse detalhe nos chama a atenção, porque se esse homem nada sabia dentro da sua casa, então naturalmente isso também se reflete à sua mulher. E a mulher, não vamos nos esquecer que nessa época também era considerada como uma propriedade. Possivelmente seria uma mulher carente. Não estamos falando se ela é bonita, feia, se ela é bem casada ou mal casada. O texto bíblico já nos aponta que ele nada sabia. Seria um homem muito ocupado com seus afazeres, estaria muito envolvido com o seu trabalho. Ele deixa essa mulher carente, sem atenção. Ela poderia ter tudo, mas não tinha a atenção do marido. Então isso é um fato a considerar. Esse é um ponto que você deve levar em conta sobre todo o aspecto. Segundo detalhe que nós devemos observar, no próprio versículo 6 diz que José é de belo semblante e de formoso porte. Então, fiquei bonito? O mais bonito de todos meus filhos. Então, outro ponto a considerar aqui, nós temos um homem muito bonito dentro da casa. Então percebe que essa receita não dá certo. Você colocar um homem bonito dentro da casa de uma mulher carente. Nós já sabemos que isso vai dar problemas. Mas vamos olhar mais alguns detalhes no texto. Isso nós vamos estar guardando essas informações. No episódio 3 e 4, nós vamos fazer um apanhado final. Versículo 7, a Bíblia diz que ela já põe os olhos nele e fala para se deitar com ele. Claro que na traição existe a pessoa de mau caráter. Não estamos aqui ainda avaliando o caráter dessa mulher, mas nesse caso especificamente nós devemos observar que há um agravante. Essa mulher, ela é carente, porque o marido não dava nenhuma atenção a ela. E não estamos nem fazendo nenhum diagnóstico sobre a vida de Potifar, mas nós entendemos sobre o texto bíblico que ele apenas deixou essa mulher desprotegida. Porque no versículo 9 é onde começa todo o conflito de diversas teorias que nós vamos experimentar agora. Diz assim, o versículo 9: nessa casa não há outro maior do que eu. Existem algumas teorias que dizem que o que aconteceu na vida de José é consequência do seu próprio erro.
do seu próprio pecado. Que pecado seria esse? O do orgulho. Você vai ver a forma como ele conta os sonhos para os irmãos, humilhando os irmãos. Também conta da mesma maneira os sonhos ao pai. Ele conta de tal maneira que humilha aquelas pessoas. E aí nós vamos perceber nesse versículo 9, segundo o argumento, Deus estava tratando o orgulho de José. Esse é um ponto que nós devemos levar em questão, que ele diz assim: nessa casa não há outro maior do que eu, a não ser o meu Senhor. Ele simplesmente começa a se gabar dessa situação. Vamos deixar José aqui de lado. Naturalmente, todo soberbo, todo orgulhoso, ele tende a sofrer muito na vida. Preste bem no que eu falei, acabei de falar. Todo soberbo e orgulhoso, ele tende a sofrer muito na sua vida. E, segundo essa tese, José estaria experimentando, passando por essas provações, apesar de Deus estar com ele. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. José só vai tomar posse das suas promessas quando ele, de fato, se torna uma pessoa humilde, uma pessoa que se permite ser moldado. E você? O que você pensa? Você acha que José era orgulhoso ou você acha que era simplesmente um levante do inimigo? Escreve aqui nos comentários, quero ver sua opinião. Eu vou fazer um vídeo só falando dos comentários aqui. Então, se você quer saber o final dessa história, inscreva-se no canal, aperta o sininho para você acompanhar os próximos vídeos falando sobre essa mulher misteriosa. Até mais, que Deus abençoe.